bem-vindo aqui a mais uma série de vídeos sobre a doença de Parkinson. Vamos começar agora uma série de vídeos que vai se chamar Parkinson de A a Z, onde vou explicar um pouquinho em cada letra sobre esta doença. Começando hoje então com a letra A. E a palavra que eu escolhi para a letra A é anosmia. Você sabe o que é? Eu achei muito importante escolher a anosmia como a primeira palavra aqui para esta série de vídeos. Anosmia significa a falta de olfato. Hiposmia, a diminuição do olfato. Os estudos mostram que de 80 a 90% dos pacientes com a doença de Parkinson podem apresentar uma alteração do olfato, uma diminuição desse olfato. Mas não todo mundo que tem uma diminuição do olfato pode ter a doença de Parkinson. Essa hiposmia ou anosmia, ela normalmente ocorre muitos anos antes mesmo do diagnóstico. Você sabia disso? E isso é considerado como um sintoma pré-motor, ou seja, ele começa antes dos sintomas motores do paciente com a doença de Parkinson. Na maioria das vezes, esse paciente não percebe que está com esse problema. Não percebe que o olfato dele está diminuindo ao longo dos anos. E muitas vezes quem vem a perceber é o próprio familiar, onde o paciente passa um perfume demais, onde, por exemplo, tem um cheiro ruim e o familiar comenta, nossa, que cheiro ruim, por isso, por aquilo, e aí o paciente começa a perceber, ou mesmo ele conta durante a consulta, é mesmo, me contaram, me falaram que eu não estava sentindo muito bem o cheiro, faz tempo que eu não sinto cheiro ruim, faz tempo que eu não sinto cheiro bom. Então, muitas vezes o paciente não percebe, porque essa perda, ela é gradual ao longo dos anos e normalmente, como eu falei, é pré-motora, ou seja, acontece antes do paciente vir a ser diagnosticado com a doença de Parkinson. Isso, essa anosmia e hiposmia, ajuda muito a nós médicos a fazer um diagnóstico correto da doença de Parkinson, porque muitas vezes outros parkinsonismos, ou seja, outras doenças parecidas com o Parkinson, não vêm apresentar este problema. Então, sempre tem que ser investigado durante a consulta neurológica. Existem alguns testes que nós podemos fazer durante a consulta para ver se o paciente consegue identificar o cheiro ou para ver o limiar do cheiro, ver quanto que realmente ele consegue sentir ou não, se é de um lado, se é do outro, e tudo isso vai nos ajudar a fazer o diagnóstico correto. O cheiro, o sentido do olfato, ele é muito importante para a nossa sobrevivência. Então, ele nos ajuda na segurança, por exemplo, se está um gás aberto, se tem uma comida estragada. E ele também, quando o olfato está alterado, também vai estar alterada a nossa sensação, o nosso gosto de sentir a comida. Então, as pessoas com hiposmia ou com anosmia, normalmente elas referem que não sentem mais o gosto das coisas, que não tem mais prazer em comer ou que a comida mesmo mudou de sabor. Com isso, muitas vezes o paciente acaba perdendo peso e acaba perdendo o apetite. Então, por isso que a hiposmia e a anosmia deve sempre ser diagnosticada corretamente e tratada nos pacientes com a doença de Parkinson. Lembrando que não temos como tratar a hiposmia 100%, voltar aquele paciente, fazer aquele paciente voltar a sentir o cheiro 100%. Mas existem algumas maneiras, algumas técnicas que nós podemos fazer para que o paciente volte a sentir pelo menos um gosto um pouco mais agradável. Os estudos mostram que possivelmente isso ocorre devido a um depósito da proteína alfa-sinucleína nos bulbos olfatórios, que é a mesma proteína que está acumulada de uma forma abundante na doença de Parkinson dentro do cérebro. Então já foi demonstrado que o acúmulo dessa proteína no bulbo olfatório é que faz com que nós, os pacientes de Parkinson, tenham um olfato alterado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não perde a série, que temos muita informação por aí. Se você gostou desse vídeo, assiste outros vídeos do canal relacionados, deixa nos comentários que vai ser um prazer responder.